adoração nessa noite. Essa é a nossa adoração que parte do fundo do nosso coração. Um coração, Pai amado, que começa a descansar nas Tuas promessas. O nosso coração que começa a declarar que o Senhor já trouxe a nossa vitória. Nesse coração que antes estava ansioso, antes estava inquieto, e agora, pelo poder da Tua palavra, começa a ficar calmo, começa a ter um descanso, começa a ficar confiante, porque nós podemos declarar que Jesus é o nosso Senhor. O Senhor que venceu a morte, o Senhor que venceu o inferno, o Senhor que traz palavras de paz e não de mal, o Senhor que traz palavras de direção e não de confusão, o Senhor que traz palavra de cura e não, Pai amado, de doenças, o Senhor que traz palavra de um novo tempo e não de tragédias. Pai, muito obrigado, porque nós podemos descansar em Ti nessa noite, porque nós podemos tomar posse dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada pessoa que está na Tua casa de oração nessa noite. Eu não conheço como elas passaram a segunda, como elas passaram a terça-feira, o dia de hoje. Eu não sei, Pai amado, o que elas viveram, ou aquilo que está no coração, mas Tu conheces. Então, mais uma vez, como em todo culto nós clamamos, que o Senhor opere um milagre falando conosco. Que o Senhor opere um milagre falando conosco da forma como nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai, fala conosco aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu preciso, Pai amado, que o Senhor traga ao meu coração, que mais uma vez, por bondade e graça nessa noite, o Senhor nos abençoe dessa forma. Oramos em nome de Jesus, e a igreja diz: você pode aplaudir Jesus mais uma vez, antes de você sentar. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você pode sentar, querido, que a maravilhosa graça e paz do Senhor sejam com todos os que estão nesse lugar. Quem diz amém? Tem alguém que está visitando a gente hoje? Faça só um sinal com a sua mão. Não vou perguntar seu nome, não vou pedir para você ficar em pé, mas tem alguém visitando a gente hoje? Tem algum visitante hoje? Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais visita a gente hoje, né? Deus abençoe. Graças a Deus, ficamos muito felizes com a presença de vocês. Sempre bem-vindos nesse lugar para cultuarmos ao Senhor. E hoje, já indo direto à palavra, o Senhor colocou no meu coração já há algum tempo, mas estava esperando o momento certo e sinto do coração de ministrar sobre a sua vida, sobre esse tema muito direto, muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. Quando encontro o real descanso? Quem diz amém por isso? Quando encontro o real descanso? E onde encontrar esse real descanso, né? Onde encontrar esse real descanso? Salmo 23, eu coloquei aqui os versículos, eu acho que eu não coloquei, nem coloquei. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Me conduz a águas tranquilas. Quem diz amém por esse versículo, por esses dois versículos extremamente conhecidos? Salmo de Davi, Salmo 23. Vivemos um tempo hoje muito conturbado, onde as pessoas estão cansadas, onde as pessoas têm perdido a sua paz, onde somos cercados de tal maneira por tantas coisas desse mundo, que nós temos perdido o nosso sono, que nós temos perdido muitas vezes, né, o equilíbrio, muitas vezes temos perdido a paz. Isso tem levado a doenças emocionais e a doenças físicas, doença no corpo e doença das emoções, por conta de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu peguei aqui um dado e ele é assustador. Só escute, eu não coloquei nos slides. Falando sobre essa questão de um mal que nos assola no tempo de hoje. O primeiro dado é o seguinte: esse mal aflige 70 milhões de norte-americanos e é culpado por 38 mil mortes ao ano. Adolescentes sofrem desse mal e cerca de 64% responsabilizam esse mal pelo baixo rendimento escolar. Esse mal tem afligido pessoas de meia idade. Os casos mais severos ocorrem entre 30 e 40 anos.
iminência das conquistas ou derrotas de vários aspectos da vida humana. Cerca de metade, cerca de 50% da população mundial, acima dos 65 anos, sofrem desse mal. Os tratamentos para esse mal, eles envolvem vários aspectos, tanto os alternativos quanto aspectos conservadores. Você tem noção de que mal é esse que eu estou falando? Sabe qual é? Insônia. Sabe que mal é esse? Insônia. Insônia. Parece até, se a gente parar um pouco para pensar, parece até insano, porque Deus nos fez para que nós pudéssemos dormir uma noite tranquila, para que nós pudéssemos aproveitar a noite, para que o dia nós pudéssemos ter um dia tranquilo e produtivo. Mas isso nem sempre é real. Isso nem sempre é real. Eu falo para pessoas, e eu me auto-ministro nessa noite, que tem sim dificuldades para dormir. Olha só, olha como Deus é bom. Deus criou todas as coisas. E quando Deus, Ele diz pela sua palavra, por exemplo, haja luz e houve luz. Quando Deus disse que faça separação entre terra e água, quando Deus disse assim, que brotem as plantas, quando Deus diz assim, que haja vida no campo, que haja vida nos mares, e que os animais eles foram criados, por exemplo. Deus cria de tal forma que eles ficassem acordados e que eles também repousassem. Assim como depois Ele veio criar Adão para que ele ficasse acordado e que ele dormisse, que ele repousasse. É interessante, meu irmão, que o homem, o homem é fazendo um estudo, o homem, daqui a pouco eu vou falar sobre outro animal, são raros. O homem e esse outro que eu vou falar, que tem dificuldade em pegar no sono. Cachorro não tem dificuldade em pegar no sono. Cachorro dorme. O Billy Nelson, ele dorme no meu sapato. Ele dorme no peso da porta. E dorme que é uma beleza. E quando acorda, a cara dele está sempre amassada. Cachorro dorme, gato tira soneca. Urso hiberna. Apesar de que tem alguns humanos que hibernam também. Urso hibernam. Eu estava vendo uma propaganda do Smithsonian Channel e passava falando que os cavalos, a anatomia das patas do cavalo, faz com que eles durmam em pé, ficando apenas poucos graus, as articulações dobradas. Assim como os passarinhos também dormem ali com a articulação dobrada. E são vários cochilos durante o dia, os passarinhos tiram. Até a cobra, ela dorme. Até a cobra, ela dorme. Então, no reino animal, Deus cria os animais para que eles pudessem também repousarem, eles dormirem, para que as forças fossem o quê? Renovadas. E Deus também criou a noite para que nós pudéssemos ter as nossas forças renovadas. Mas por conta de toda a agitação que nós estamos vivendo, por conta de tantos aspectos negativos, nós não temos conseguido dormir. Isso tem levado a um cansaço, isso tem levado a uma falta de paciência, isso tem levado a dores no corpo, isso tem levado a dias improdutivos, pessoas altamente irritadas. É uma consequência de várias noites sem dormir. Sabe por quê? Você há de concordar comigo que os últimos pensamentos que nós temos, e aí já é em noite, não é mais em dia, quando a gente vai colocar a cabeça no travesseiro, que a gente para e a gente começa a pensar, aqueles últimos pensamentos, antes da gente fechar os nossos olhos, são sentimentos que estão arraigados no nosso coração e que nós estamos fazendo como prioridade no nosso dia. Como assim, pastor? Se você, por exemplo, está com um problema de saúde, muito provavelmente você está pensando nesse problema de saúde antes de dormir. Se você tem uma dívida, você está pensando na dívida antes de dormir. Se você está tendo problema com o seu filho, você vai pensar nesse problema antes de dormir. E veja bem, isso que eu estou falando é algo muito natural. Mas eu tenho que dizer algo para você. Aquilo que você está trazendo à sua mente nas últimas horas do seu dia, é exatamente aquilo que tem ocupado o seu coração. Não, pastor,
quem tem ocupado, o que ocupa o meu coração é Deus, é o amor a Jesus. É o amor a Jesus. Então comece, quando esses pensamentos virem à sua mente, que não deixe que eles sejam os últimos. Eu estou doente. Eu estou fazendo um tratamento que é desafiador, mas eu creio que Deus está comigo, mas eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. Então quer saber? Os homens dizem que é muito difícil, mas eu confio no Senhor. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Então quer saber? Me dá aqui um bálsamo de paz e deixa eu dormir, porque eu confio no Senhor. Eu tenho uma dívida a pagar. Senhor, me dá aqui uma alternativa. Me mostra uma oportunidade para que eu possa ganhar um dinheiro lícito que eu venha pagar. Senhor, eu confio que Tu és Jeová Jireh. Me ajuda. Mas se você ficar pensando na dívida, se você ficar pensando na doença, se você ficar pensando no mau relacionamento com o filho, se você fica nessa roda louca, a sua mente não para e você não descansa. E o texto está dizendo aqui: o Senhor é o nosso pastor. Agora, todos esses animais que eu falei aqui, cavalo, passarinho, cobra, falei mais de quê? De urso, cachorro, gato, todos eles não têm dificuldade para dormir. Agora, sabe qual é o único animal que tem dificuldade de dormir semelhante ao homem? A ovelha. Sabia disso? Tem um livro muito legal, Fator Ovelha Sadia. Eu acho que já deve ter até esgotado, que fala exatamente sobre isso. É um pastor que é veterinário, que ele vai falar da dificuldade que uma ovelha tem em pegar no sono. Se a ovelha não tiver alimentada, se a ovelha não tiver com seus ouvidos limpos, se ela não tiver num ambiente de tranquilidade, a ovelha não consegue pegar no sono. Olha só que semelhança comigo e com você. Para que a ovelha ela possa descansar, o pastor tem que se encarregar que não haja nenhum predador próximo, que não haja nenhuma ovelha com fome, que não haja ovelha com sede, para ela poder, sabe fazer o quê? Descansar. Você é ovelha do pastor Jesus. E o pastor Jesus está dizendo aqui: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, sem a ajuda de um pastor, a ovelha não consegue descansar. E logo na primeira frase desse salmo marcante, o 23, Davi diz o quê? O Senhor é o meu. Querido, se o Senhor é o seu pastor, você pode descansar nele. Se o Senhor é realmente o seu pastor, você pode descansar nele. Aleluia. Nós somos vulneráveis. Sem Deus nós não temos descanso. Mas com Deus nós podemos confiar. Com Deus nós podemos descansar. Aleluia. Hoje à tarde eu fiz rapidinho uma live no Insta da igreja. E eu li um salmo que tem falado muito comigo também nos últimos dias. E eu quero desafiar você a você nem abrir a sua Bíblia. Eu quero desafiar você nessa hora, onde você está, a fechar os seus olhos. Se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça e escute essas palavras. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor, livra-me. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste-me da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse,
estive sobremodo aflito. Eu disse isso na minha perturbação. Que direi ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quem diz amém por isso? Volta, ó minha alma, ao teu descanso. Confia, pois, no Senhor. Você pode dizer para você mesmo, diga assim: volta, minha alma, ao teu descanso, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Você pode aplaudir a Jesus por conta dessas palavras? Porque quando as aflições elas chegam, nós temos algumas alternativas. Muitas pessoas surtam, muitas pessoas vão procurar abrigo, conforto, descanso onde não vão encontrar. Muitas pessoas, infelizmente, chegam ao estágio mais avançado e até mesmo atentam contra a sua vida. E até mesmo alguns tiram a sua própria vida. Que desespero. Mas outros podem dizer assim: apesar de todas essas coisas, eu creio no Deus de Abraão, eu creio no Deus de Isaac, eu creio no Deus de Jacó, eu creio no Deus de Davi, eu creio no Deus de Salomão, eu creio no Deus de Moisés, eu creio no Deus que criou todas as coisas, eu creio no meu Senhor Jesus, eu creio na sua palavra. E quer saber? Eu vou tomar posse dela. Eu vou dizer para mim agora: volta minha alma ao descanso do eterno. Volta minha alma ao descanso, porque Ele tem sido bom para comigo. Quem diz amém? E é isso, irmãos. É isso. Quando eu tomo posse dessa palavra de conforto, consolo e descanso, eu posso entender o seguinte: eu posso entender que para que eu possa ter esse conforto e descanso, eu tenho que ter uma noção que mesmo diante dos dias maus, mesmo diante das situações adversas que são inevitáveis, eu posso descansar no Senhor. As cordas de morte me envolveram, as angústias do inferno, Sheol, inferno, vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, meus pés de tropeçar. Olha que escape, olha que saída. Não adianta, meu querido irmão. Uma das únicas certezas que nós temos nessa vida é que enquanto nós estivermos nesse mundo, vamos passar por dias difíceis. Vamos passar pelos dias maus, vamos passar pelo dia difícil. As únicas pessoas que não passam mais por dias difíceis estão lá no cemitério. Já perderam a sua vida. Estão lá. Mas lá também não há sonhos, lá também não há esperança. Lá não há uma nova oportunidade. Mas graças a Deus o Senhor tem nos dado e conservado em vida. Graças a Deus o Senhor tem nos dado vida. E a gente pode enfrentar todas essas coisas na força e no poder do Senhor. Mesmo diante do dia mau, mesmo diante das situações adversas. Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é dominado pelo pecado. Esse mundo é dominado pelo terror do pecado, pela dor, pela angústia, pela morte. Esse mundo é dominado pelo inimigo das nossas almas. Quando Adão peca, lá no início, lá no Éden, ele abre a porta para a doença, ele abre a porta para problemas, para a morte, para ansiedades, para desigualdades sociais, enfim, para tantas coisas negativas. Não vai melhorar. A realidade é essa. Mas a gente pode voltar para João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Querido, guarde bem, nós não podemos escolher aquilo que nós vamos receber, mas nós podemos
decidir a forma como nós vamos lutar contra as adversidades. Eu não posso escolher, mas eu posso o que vai chegar para mim, mas eu posso escolher a forma que eu vou lutar quando ela chegar. Eu posso escolher a forma que o meu coração vai estar quando as aflições elas chegarem. E a única forma de nós atravessarmos esses tempos difíceis, sabe qual é? É confiando em Deus, aleluia. Algo muito importante, e que eu tenho trazido à sua memória nos últimos dias: como é que você tem cuidado do seu coração no dia mau? Como é que você tem cuidado do seu coração nos dias mais difíceis? Alimente seu coração com palavras do alto. Alimente a sua alma com louvor e com adoração. Alimente a sua alma com palavras de ânimo. Alimente o seu coração com palavras de vida. Você pode escolher aquilo que você vai estar ouvindo dentro da sua casa. Você vai escolher aquilo que você vai ler. Você escolhe aquilo que você vai acessar. Escolha a boa e perfeita palavra de Deus, que é multiforme, meu irmão. Deus fala comigo e com você através dessa palavra, através de uma canção, através de um louvor, através de uma adoração, através de uma ministração, aleluia. Vamos ser bem claros: os cansaços e sofrimentos existem, e vamos passar de vez em quando, sim. As únicas coisas, que nós podemos fazer é confiar em Deus. E eu prefiro passar o dia mau ao lado de Jesus. Eu prefiro passar o dia mau, atravessar os desertos ao lado do Senhor Jesus, aleluia. Existem oportunidades, querido, que nós venhamos a paz, que nós recebemos de Deus. Por exemplo, qual fardo você vai carregar? Qual o jugo que você vai carregar? O jugo suave e o fardo leve está disponível para você hoje. Está disponível para você hoje, aleluia. Tem pessoas que não estão carregando jugos suaves nem fardo leves, não. Jugos, dores e fardos extremamente pesados. Existem as situações adversas, são reais, mas o Deus que nós servimos, Ele tem a capacidade de até mesmo de pegar essa situação adversa que você e eu nós atravessamos hoje e transformar a minha e a sua musculatura espiritual, as nossas emoções diante desses dias maus. Só o nosso Deus tem a capacidade de fazer isso, aleluia. Pastor, eu estou passando uma tempestade, estou atravessando um deserto. É muito melhor atravessar a tempestade e atravessar o deserto com Jesus do que estar numa calmaria sem Jesus. É muito melhor. Estou na prova, mas estou com o Senhor, estou firme. Estou na prova, estou dando glória a Deus mesmo, porque eu tenho a certeza de quem está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A presença dEle não falta. Eu não vejo, mas eu tenho essa convicção. Querido, Deus, Ele fala conosco, Ele nos ajuda nos mínimos detalhes, nas coisas menores, nas maiores. Olha só, hoje aconteceu um negócio assim. Eu estava procurando um determinado livro, na verdade eram 3 livros, para algo que a gente vai fazer aqui na igreja, e que eu tinha comprado exclusivamente com esse fim. São 2 apostilas e um livro. E quando chegou, eu fiquei tão empolgado que eu levei para casa. E meu irmão, eu não sabia onde era que estava. E já tinha se passado acho que deve ter uns 3 meses que esse negócio chegou. Irmão, eu bati tudo na minha casa. Bati tudo, e não encontrava. Eu disse, meu Deus, perguntei na secretaria, será que eu deixei no gabinete? Será que eu deixei na secretaria? Não, pastor, o senhor não deixou essas apostilas, esse livro aqui, o senhor não deixou. Eu disse, meu Deus, mas eu preciso deles hoje. Aí eu disse assim, Espírito Santo, me mostra onde é que estão esses livros. Me mostra onde é que está, Senhor, me mostra. Irmão, olha, a minha estante eu tinha tirado tudo, tinha tirado quase tudo. Fui nas outras gavetas, procurei de um lado, eu disse, meu Deus, cadê esse negócio? Aí o Espírito Santo falou assim, vá no quarto da Marília e procure
junto dos livrinhos de história dela. Aí eu disse, no quarto da Mari, nada a ver. Aí de novo, vá no quarto da Marília e procure junto ao livrinho de história dela. Eu tinha batido a casa toda. Meu irmão, estou procurando isso já tem mais de mês. Quando eu fui, que eu puxei o primeiro e que eu puxei o segundo, eu só vi o desenhozinho assim, rapaz, eu disse, meu Deus, muito obrigado. Quando eu puxei, era exatamente as duas apostilas e o livro que eu tanto procurava. Eu saí pulando dentro de casa e disse assim, Ari, olha, assim aconteceu assim, assim. Eu orei e o Senhor me mostrou. Uma coisa tão simples, mas sabe, em algo tão simples, nós podemos ver o cuidado de Deus conosco. Nós podemos ver o cuidado de Deus com os seus filhos. Nós podemos ver que nas mínimas e nas grandes coisas o Senhor está presente e Ele está pronto para nos ajudar. Aleluia! Primeira coisa. Diga assim, vai passar. Diga assim, vai passar. Amém. Amém. Vai passar, você vai passar com Jesus. Sabe o que é que eu aprendo rapidamente com esse texto? Que diante das mais profundas adversidades, dos maiores problemas, converse com um bom pastor e dependa dele. Chega uma hora que a nossa força se esgota, onde a gente já procurou mais de uma vez, não sabe mais o que fazer, a quem recorrer. Chega uma hora que eu não consigo mais fazer nada. Aí eu vou depender de quem? De Deus. Olha o que o salmista está falando. Amo ao Senhor, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. E você pode suplicar ao Senhor simplesmente para encontrar um livro, ou para que Ele venha curar você de uma enfermidade. Você pode suplicar ao Senhor para que Ele continue a cuidar e a guardar você e sua casa de todo mal. Como você pode suplicar ao Senhor por um trabalho, por uma porta de trabalho. Em tudo você pode suplicar a Deus. Você pode e deve suplicar a Deus. Eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. Aleluia. Orar é você falar com Deus, é um diálogo com o Pai. Ah, pastor, eu não sei orar, mas você sabe falar, sabe orar sim. Converse com um bom pastor e dependa dele. Quando as coisas não vão bem e persistem em não mudar, você pode utilizar e deve utilizar a poderosa arma da oração. Aleluia. Ei, não é frase de efeito, mas a frase é verdadeira. Deus se importa com você e Ele quer ouvir você, filho. Deus se importa e Ele quer ouvir você. Ele quer, pastor, mas eu já pequei tanto, todas as vezes eu oro, eu peco de novo, não vou nem mais incomodar Deus. Esse pensamento não vem de Deus, esse pensamento é do inimigo, é do demônio. Pastor, mas incomoda, que incomoda? Pelo amor de Jesus, você não incomoda Deus não. Deus, Ele tem prazer em nos ouvir. Jeremias 29:12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Aleluia. Isso mesmo, você significa muito para Deus, porque Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Aleluia. Deus ama com você, Ele se importa com você, Ele quer te ajudar a resolver os seus problemas, mas acima de tudo Ele quer que você o ame, Ele quer que você dependa dEle. Porque no momento que você entende isso, que você ama a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, e você declara, apesar de estar passando por um momento muito difícil, você diz assim: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Eu amo o Senhor porque Ele me salvou. Quer saber? Eu dependo de Ti. Querido, quando você faz isso, Deus, Ele move céus e terras. Para que o escape, ele chegue até você, para que essa situação seja contornada e que você possa ver que foi o Pai quem te ajudou a atravessar esse momento difícil. E aí, sabe o que eu faço? Estou passando na prova, mas quer saber? Entrego tudo a Ti. Eu vou descansar. Estão lembrados naquele axioma que eu falo para vocês?
Quando eu trabalho, Deus descansa. Mas quando eu descanso, Deus trabalha. Querido, uma porta que eu e que você abre, qualquer um pode fechar. Mas a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Uma palavra que eu falo pode ser revogada, mas a palavra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ninguém pode revogar a palavra dele. A minha vontade e a sua vontade nem sempre será feita, mas a vontade dele sempre será estabelecida do céu para a terra. Então eu vou confiar nele. Então vamos descansar nele. Pastor, e agora? Mas antes de dormir, o que é que eu faço? Se for o caso, querido, bota um salmo para ouvir. Bota no fone o salmo para ouvir e vai dormir ouvindo os salmos do Senhor. Experiência própria, hashtag, eu já fiz isso. Quantas vezes? Tome o fone no ouvido. Salmo repetindo o salmo, repetindo. Aí depois, eu vi que tinha pego no sono. Foi o que eu fiz, aí tirei o fone. Me ajudou a dormir. Oxe, pastor, e agora? Oxe, agora vai botar o salmo para dormir, E agora? Que é isso, hein? E pode, isso é pecado. Para com isso, deixa de ser infantil, deixa de ser religioso. A palavra está no seu coração, é melhor você ouvir a palavra e descansar o seu coração naquilo que você está ouvindo. Sabe por quê? Você sabia que grande parte daquilo que você escuta quando você está dormindo, grande parte daquilo que você está escutando, o seu cérebro vai reter um percentual muito grande daquilo. Isso daqui é científico, querido. Você dormir ouvindo algo, o seu cérebro vai captar aquilo dali com mais, como eu vou dizer assim, com mais, vai ser mais efetivo, até mesmo do que quando você está acordado. Sabia disso? Eu fico sabendo. Pastor, o senhor está falando que eu posso ouvir e você pode e deve falar. E você deve abrir o seu coração para o Pai. A qualidade do seu descanso está conectada no tempo que você reserva para conversar com Deus. Aleluia. E quando você conversa com Deus, você expressa dependência a Deus. Checamos quais são os nossos anseios. Aprofundamos o nosso relacionamento com o Pai. Aleluia. Querido, não fique quieto em decorrência do estresse espiritual. Sabe que estresse espiritual é esse? É quando aquelas pessoas que não têm sabedoria, que dizem assim: você não precisa pedir tudo isso a Deus. Não, eu preciso pedir tudo isso a Deus. Eu posso e devo pedir tudo isso a meu Pai. Então fale com o Pai, fale muito. E fale muito com o seu Pai, com Deus. Quando você ora, você está declarando no reino natural e no reino espiritual que você depende de Deus. Aleluia. Creia, querido, que Deus vai aliviar o seu cansaço. Mas é preciso que você diga que você precisa ser aliviado. Senhor, eu preciso. Senhor, não tem mais o que fazer. Deus, me ajuda. Davi disse isso no Salmo 27. Davi disse, ele abre o seu coração para Deus, ele rasga o seu coração, sendo perseguido por Absalão. Ele vai parar e ele vai compor um Salmo 27 que era uma canção. Se tornou depois uma canção em Israel, de confiança, de coragem, de bom ânimo, aleluia. Quando nós oramos em nome de Jesus, os nossos anseios estão chegando diante do Deus Criador de todo o universo. Só Jesus tem o poder de interceder por mim e por você diante do Pai. É só Jesus. Não é a santa, não é o santo, não é o fulano, não é a bet... Não, é Jesus. Ele é o meu e o seu intercessor. Ele intercede diante do Pai por mim e por você. A nossa oração chega quando a gente diz assim: Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É extremamente importante. Em nome de Jesus, você declarar aquilo que está no seu coração. Quem diz amém por isso? Você declara em nome de Jesus e você tem fé que Deus está ouvindo e que aquilo que você está pedindo vai se concretizar. Não vemos, nós não cremos porque vemos.
Não. Cremos, porém, veremos. Cremos, porém, veremos. Cremos, porém, vai ser resolvido. Cremos, porém, vai ter saúde. Cremos, porém, vai ter emprego. Cremos, porém, a minha família vai ser transformada. Cremos, diga assim, eu creio. Diga assim, eu creio. Aleluia. E por último, querido, confie no caráter de Deus. Confie. Eu termino essa palavra dizendo isso para você, confie. Confie no caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável. Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia. Ele é o Pai das consolações e das misericórdias. Confie no caráter de Deus. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Quando eu já estava desfalecendo, Ele me salvou. Quando eu disse não tenho mais força para lutar, não tenho mais força para caminhar, aí Deus está dizendo assim, caminha filho, fortalece, anda mais um pouquinho, não para. Deus, eu não tenho mais força. Tem sim, eu estou com você. Vamos caminhar mais uma milha, vamos atravessar mais outro deserto, vamos chegar do outro lado. Eu estou com você. Confie no Deus Todo-Poderoso. Você vai sair daqui hoje dizendo assim, eu confio em Deus. Eu vou confiar. O Senhor é misericordioso e justo. Aleluia. O salmista está encorajando a mim e a você a acreditar em Deus como nunca nós acreditamos. A crer no agir como nunca. A acreditar no seu caráter infalível. Aleluia. Ele é o Deus que possui qualidades que são inerentes somente a Ele. Não há outro Deus além do Senhor. Que cuida, que protege. Não há outro Deus. Uma pessoa que foi o maior imperador na época do mundo, Nabucodonosor, diz assim, não há outro Deus como um Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há outro Deus. Sabe que Deus é esse? É o meu e o seu. O meu e o seu, Senhor de todas as coisas. Senhor Jesus, aleluia. Um Deus que não erra, um Deus que não é pego em meias palavras, não. O nosso Jesus que foi tentado em tudo, mas não caiu em pecado, aleluia. É por isso que Jesus se compadece de mim e de você, porque Ele sabe tudo aquilo que a gente passa. Que amor de Deus é esse, que entregou seu Filho, que se fez carne. Esse fazer carne é atravessar tudo aquilo que nós atravessamos. Dor, fome, sede, tentações. Em todos os níveis, material, emocional, nível sexual, nível no que diz respeito à convivência com as outras pessoas. Ele foi tentado em tudo, no olhar, no falar, no ouvir. É por isso que Ele conhece tão bem você. Ele se fez carne. Ele foi ao deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias, imagine só, velho. 40 dias. Ali é a tentação blast ultra mega power de Jesus. Está relatado. E Ele só foi tentado naqueles dias? Não, Senhor. Desde sempre Ele foi tentado, mas nunca pecou. Então Ele sabe qual é a minha dor, Ele sabe qual é a sua dor. Eu vou permanecer fiel, vou permanecer confiando em você. Vou permanecer confiando. Não importa o que venha acontecer, Deus Ele permanece fiel para sempre, aleluia. O seu amor dura para sempre, aleluia. Em momentos que a gente está mais angustiado, mais estressado, mais esgotado, muitas vezes a gente procura alguém para conversar e não tem ninguém para falar com a gente. Já aconteceu com você isso? Você precisava, não tinha ninguém. Ninguém, vírgula. Deus estava com você. Deus estava com você. Deus estava com você, filho. Pastor, se Ele estava comigo, eu passei por isso tudo. Avalie se Ele não tivesse.
Tem um negócio que eu digo assim: olha, para mim e para você, que nós somos crentes em Cristo Jesus, viver os dias que nós vemos está difícil ou não está? Está difícil, não está? Agora avalie quem não tem Jesus. Avalie quem não conhece essa graça. Avalie quem não conhece esse amor. Avalie só. Ele sempre está com você. Ele está sempre ao seu lado. Aleluia. O salmista vai dizer que Ele é misericordioso, que Ele é justo. Aleluia. Salmo 34:5 diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Aí eu termino com os versículos 8 e 9. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Nossa, querido, vê só. Olha o que o salmista está dizendo. Tu me livraste da morte, meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Pastor, mas eu tenho derramado lágrimas, eu tenho tropeçado, eu tenho chorado, eu tenho sofrido, eu tenho perdido o sono. Espera aí. Mas você tem uma nova oportunidade hoje. Sabe por quê? Porque o Senhor tem te livrado da morte. O Senhor tem te livrado da morte. E essas lágrimas aqui que está dizendo, sabe que lágrimas são essas? São lágrimas que o Senhor tem colhido. Ei, Deus não desperdiça uma lágrima sequer. Pastor, e esse tropeço? Deus está pegando na sua mão e está dizendo assim, ó, levanta, filho. Ele não está acusando, ele está dizendo assim, levanta. Tem uma nova oportunidade. Quando você levanta, você pode dizer assim: tu me livraste da morte, tu livraste meus olhos das lágrimas, meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Querido, você foi projetado para a presença de Deus. Ande diante do Senhor nessa terra, confiando. Essa é a única forma de nós vencermos as ansiedades e vencermos a angústia que muitas vezes está aí pegando você antes de você dormir. Quer dizer, que tem impedido você de dormir. Se eu confio, se eu declaro a palavra, eu posso descansar o meu coração e pegar no sono. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me guarda em segurança. Quem diz amém por isso? Quem diz amém por essa palavra? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Salmo de número 4. Aleluia. Cadê? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Aleluia. Salmo 3:5 diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Eu comecei falando sobre insônia, e eu termino essa palavra liberando esses 2 versículos sobre a sua vida. E você só pode tomar posse desse versículo se você confiar. Se você confiar. Você tem 2 opções. Ou você pode surtar, ou você pode confiar. Quem prefere confiar aqui? Quem prefere confiar em Deus? Quem prefere confiar no caráter imutável de Deus? O Deus justo, o Deus misericordioso, o Deus vencedor. Não, o Deus mais do que vencedor, o Deus poderoso. Não, o Deus poderoso nada, o Deus todo poderoso. Eu vou confiar nele. E eu declaro em nome de Jesus que nós vamos sair dessa estatística maligna de sermos pessoas que somos, que somos tomados aí pela insônia. Não, meu irmão, você vai descansar. Seus dias vão ser produtivos em nome de Jesus. Olha, eu já declaro agora em nome de Jesus. Se você crê, você já vai ficando em pé. Se você crê e se você quer receber, você já vai ficando em pé.
Eu declaro agora em nome de Jesus, sabe o que? Uma unção de descanso sobre você, uma unção de confiança sobre a sua vida, porque você recebeu essa palavra, porque você crê no Deus misericordioso, porque você crê no Deus justo. O mundo é mau, mas Deus é bom. O mundo tem tempestade, mas nós atravessamos com Ele. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Deus vai dar descanso para você. Você crê nisso? Você crê que você vai dormir, descansar